né? A gente escuta muito, senhor deve, não sei se o senhor escuta, porque às vezes o médico é mais respeitado, mas muita gente falando, né? Isso aí já passou, não, isso aí está sob controle. Aí você continua usando máscara, você continua não se reunindo com as pessoas, você esquece. Ou outras pessoas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa super certinha. E as pessoas falam para mim, cara, você tá louca, só você tá na sua casa, o mundo inteiro tá na rua. E às vezes eu saio para a rua e realmente eu tenho essa sensação que só eu estou respeitando o que foi determinado pelas autoridades de saúde, né, que é preservar o distanciamento social, o isolamento não é possível, né, porque a gente está retomando as atividades, mas o distanciamento, quanto possível. Não sei se o senhor escuta esse tipo de colocação, mas tá a vida normal mesmo? A gente passeia aqui por Botucatu, às vezes na Rua Amando mesmo, pessoas sem máscara, pessoas na fila de lotérica, do banco, nos bares também, né? Nas praças da cidade, muita gente. Ninguém está aguentando mais ficar em casa? Como é que faz? Nessa pandemia, Adriana, a gente tem que separar muito bem aquilo que a gente deseja, que a gente anseia, que a gente gostaria que fosse da realidade, daquilo que é. Ninguém gostaria, ninguém sonharia em ter uma situação como essa, em que a grande parte das nossas atividades coletivas, das nossas ações no dia a dia são proibitivas por conta da circulação do vírus. Mas fato é que, infelizmente, o SARS-CoV-2 é um vírus que causa uma doença potencialmente grave em 15% das pessoas que se contaminam. E essas pessoas, 2 a 3%, podem ir a óbito. E não podemos, então, relativizar ou banalizar o fato de que a gente perdeu, pelo menos até agora, até o final de setembro, cerca de 150 mil brasileiros. E o vírus continua circulando, apesar de ter caído um pouco a velocidade de transmissão. O isolamento social, que é a melhor forma de evitar a transmissão do vírus, ele não consegue, até por uma questão de paciência das pessoas, ser eterno. E tem as questões econômicas, as questões sociais, questões até mesmo de saúde mental. Então, as regras de flexibilização, que a gente chama de regras de ouro, elas são necessárias para diminuir a chance de transmissão. Então, se eu sigo 4 regras simples, primeira delas, use constante da máscara quando eu estiver fora do meu convívio domiciliar ou do meu convívio familiar. Aqui, por exemplo, nós estamos sem máscara, mas estamos distanciados numa medida de 2 metros. Caso eu tenha o vírus, eu vou soltar uma gotícula e não vai ter como cair no rosto da Adriana, porque essa distância, então, é superior à que a gotícula consegue percorrer numa atividade comum como a fala. Então, esse é o racional do uso da máscara e do distanciamento social, que são as 2 primeiras regras. A terceira é higiene sempre das mãos. Por quê? Porque por mais que eu evite a transmissão respiratória usando máscara e fazendo distanciamento social, ao falar eu emito gotículas que podem cair numa superfície, por exemplo, como uma mesa, como essa, e o vírus fica viável por até 4 dias, dependendo se o material é poroso ou não. Tem, obviamente, diferenças de perpetuação do vírus em diferentes materiais. Mas se eu higienizo as mãos, mesmo que eu tenha contato com o vírus e não levar a mão no olho, no nariz ou na boca, ele está morto, o vírus está estéril, está inativado. Então, fazendo essas 3 regras iniciais e mais uma que é super importante, que é a 4ª regra, se eu tiver qualquer sinal sugestivo, sintoma de síndrome gripal ou de resfriado, eu não saio de casa, que é uma coisa cultural importante que a gente tem que aprender a fazer para não contaminar as pessoas. Se eu seguir essas 4 regras, o risco de transmissão cai muito. Isso é o que prevê a flexibilização, para que a gente possa retomar atividades como, por exemplo, ir ao banco, trabalhar, atividades até mesmo como ir a restaurantes, como o mínimo de lazer possível com segurança. Agora, não seguir as regras e banalizar a pandemia, como a gente viu infelizmente em imagens do feriado de 7 de setembro, com praias lotadas, parques lotados, ninguém usando máscaras, sem distanciamento, infelizmente não dar valor a todo o esforço que grande parte da sociedade teve no isolamento social e que, aliás, muitos continuam porque se sentem em situação de vulnerabilidade e é uma atitude egoísta e pouco empática em relação à sociedade como um todo.
Infelizmente, não existe mágica, não existe como eliminar a transmissão do vírus do dia para a noite. É preciso que a ciência dê os seus passos na velocidade adequada, que a pesquisa de vacina tenha todos os seus ritos para que a gente tenha um produto com eficácia e com segurança, e até que isso aconteça, nós temos que nos adaptar. Charles Darwin já dizia que aquele organismo, aquele ser que mais prospera é aquele que se adapta. Então nós temos que se adaptar a esse novo normal até que chegue uma estratégia preventiva, e o que parece que vai chegar primeiro são as vacinas, né, do que um tratamento realmente eficaz. Doutor, o senhor falou da questão do distanciamento da aglomeração e também do respeito aos que ainda permanecem, né, nessa conduta mais restritiva de rotina de vida, vamos assim dizer, né? Na Covid-19 não tem essa de minha vida, minhas regras, né? Porque as suas regras podem prejudicar outras pessoas. Isso tem sido falado desde o início, né? Dos grupos de vulnerabilidade, os idosos, quem tem comorbidades. Depois, por um tempo, se pensou que as crianças não pudessem adoecer, mas hoje já se sabe, né, que as crianças também adoecem, e às vezes de formas graves, né? Então, na verdade, ainda existe muita coisa que a gente não sabe a respeito da Covid, né, do coronavírus. É importante dizer que a gente tem de dezembro para cá, para setembro, apenas 9 meses de ciência, menos que uma gestação, né? A gente conhece muito pouco. Por exemplo, o HIV, o ano que vem, 2021, completa 40 anos, e quantos desafios ainda não temos para vencer? Não temos uma vacina para HIV, por exemplo. Então, na Covid-19, a gente tem mais dúvidas do que certezas, mas as certezas que a gente tem, que, por exemplo, são essas questões relativas à transmissão, a gente tem que obedecer às regras. E são tantos os exemplos que justificam a gente seguir essas regras. Primeiro é esse que você falou, respeito e empatia pelo próximo. Pode ser que eu não seja jovem, que eu não seja de grupo de risco, que eu não vá adoecer se eu me contaminar com o vírus da Covid-19, mas eu posso transmitir para um parente meu, um tio, um avô, meu pai, minha mãe, ou uma pessoa próxima que seja do grupo de risco. Segundo ponto, eu mesmo sendo jovem e não tendo comorbidade, não sendo, entre aspas, do grupo de risco, ainda que mais raramente, existe o risco sim de doença grave. Nós tivemos um caso famoso na cidade, muito recente, de um colega com menos de 45 anos, sem comorbidade nenhuma, atleta inclusive, e que teve uma Covid super grave, precisou ficar na UTI durante mais de 10 dias, quase morreu. Eventualmente, mesmo fora da faixa etária acima de 50, 60 anos e mesmo sem comorbidade, a pessoa pode sim evoluir com Covid grave, inclusive, como citou, alguns casos ainda mais raros em crianças, apesar de muito poucos, existe. Então, tudo isso justifica, tanto do ponto de vista individual como coletivo, o respeito a essas regras de flexibilização para que a gente possa caminhar com a nossa vida, ainda que adaptada, muito próxima do que seria o normal, mas não banalizando essas regras, porque isso vai significar, como a gente viu, infelizmente, do feriado de 7 de setembro para agora, dia 23, 24 de setembro, um decréscimo, uma diminuição na queda da velocidade de casos novos e óbitos. Então, estava uma queda bastante acentuada, a gente estava bastante esperançoso, mas essa queda ficou menos acentuada, muito porque as pessoas não respeitaram essas medidas de prevenção. Então, infelizmente, não existe mágica. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso, e são tantos os exemplos. Eu que sou médico vejo dia a dia pessoas que falam, não vai acontecer comigo, pega e vai viajar junto com um grupo de pessoas que não fazem parte do círculo domiciliário familiar pega um carro, vai durante um dia, se contamina. E aí, se eu soubesse... É sempre assim. Então, não adianta chorar sobre o leite derramado. Nós temos uma situação grave, uma pandemia mundial. Lembrar que, em termos mundiais, nós estamos, infelizmente, chegando no 1 milhão de óbitos. Pensa, 1 milhão de pessoas que já morreram. Nos Estados Unidos, já foi mais que a guerra do Vietnã, mais do que a guerra do Golfo. E a gente não pode simplesmente querer que um pensamento mágico isso desapareça do dia para a noite. Nós temos que respeitar a natureza, respeitar a ciência, nos adaptar durante esse tempo para que a gente possa voltar o mais cedo possível ao normal verdadeiro, sem um excesso de óbitos.